Alô, galera do Japão, galera do Brasil, quem me vê, quem me viu, é nós aqui de novo. A notícia aqui não é muito boa, porque a gente foi roubado 3 vezes. Ó, A primeira foi quando a gente chegou, que a gente foi comprar uns utensílios domésticos. A segunda, quando a gente foi comprar os móveis. E a terceira, os 2 anos e meio que a gente juntou de Japão, a gente sofreu um golpe também de uma pessoa conhecida e que era de confiança. Então, assim, foi uma lição de vida. E quem tá assistindo até agora, eu peço que assista o próximo vídeo que eu vou detalhar os 3 certinho. Eu vou falar tudo, tudo, tudo. Então, quem puder aí ficar atento, né? Que a gente vai poder explicar certinho pra vocês, tá bom? E aí, por causa de tudo isso, era pra gente ter uma renda aí de mais ou menos uns 3 a 5 mil por mês, com esse dinheiro que a gente juntou. Mas como a gente sofreu esse golpe, daí a gente mudou tudo, né? Mudou todos os nossos projetos, todos os nossos planos. E aí o Júlio vai falar um pouco o que a gente fez, o que a gente comprou, como a gente correu atrás de cada coisa. sim, dos móveis aí a gente a gente já chegou praticamente, chegamos no golpe já, entendeu? A gente não conseguiu pegar nenhum real assim de começo. Então a gente teve que se virar. Fora esse dinheiro que a gente tinha aplicado, a gente levou um pouco mais de dinheiro, né? Que foi com a gente praticamente na viagem. E chegamos lá, a gente foi comprar os móveis, aí a gente tomou o golpe de uma das compras, não deu certo. Foi num site, Isso né? daí você vai detalhar depois no próximo vídeo. Uhum. Aí nessa daí a gente fui fazer uma compra na loja 100, que eu tenho um crediário lá, cliente, já trabalhei 4 anos lá também. E a gente comprou por lá. Deu um valor de entrada e a gente parcelou, financiou o restante. Aí dos móveis a gente comprou o básico também. Que foi geladeira, fogão, máquina de lavar, um tanquinho, Televisão e sofá. televisão, sofá Isso. Foi o basicão mesmo. e um guarda-roupa. É. E depois disso já com tudo certo, só que foi parcelado, então a gente teria que pagar, então ia ter que levantar o dinheiro, começar a trabalhar. A gente não foi com a intenção de comprar moto, porém comprar carro já não dava. Aí eu fui comprar uma moto para mim trabalhar de motoboy. Fui lá, a gente pegou, pagou à vista a moto, 5.500. 5.500 mais os documentos, mais troca de placa, então já sobe um pouco o preço. E, e esse daí a gente comprou à vista para poder trabalhar de motoboy. Aí nessa eu comecei a trabalhar de motoboy, só que o que eu arrecadava com o trabalho de motoboy, que eu estava cobrindo uma pessoa, então não era todos os dias, não estava dando para pagar a conta. Então nesse meio tempo eu comecei a trabalhar também de meia colher, né, que a gente fala lá, que não é nem servente nem pedreiro, você está aprendendo. Ela tem um salário considerável, estava ganhando R$ 100 por dia. Então ficava naquela, ia de motoboy, quando não tinha eu voltava e trabalhava de servente. E depois eu consegui um ponto fixo de motoboy, só de noite. Só que mesmo assim eu estava rodando muito com a moto e ganhando pouco. Então o preço da gasolina estava alto, estava gastando demais as peças dela e estava ganhando pouco que praticamente nem pagava as contas de casa. Então daí já começou a dar aquele baque. Daí eu ficava de motoboy e também de pedreiro e tentando auxiliar os dois para poder pagar as contas. E depois desse meio tempo, um colega meu tava falando, oh, entra no Uber, que o Uber dá pra você levantar um dinheiro bom. Aí a gente foi, viu com ele lá, ele me emprestou o carro umas 4 vezes. Aí eu vi que dá realmente para levantar um dinheiro, você tem um custo também elevado, porém o carro dele era GNV, era gás, então dava para levantar uma renda melhor. Nesse meio tempo a gente fez fazer um bem bolado. Eu comprava o carro dele, só que de entrada eu colocava um GNV, um kit gás no carro da sogra dele. Aí ele pegava e passava as parcelas do carro dele para mim. Eu não tinha vendido a moto já, né? Já tinha vendido, né? Aí a gente vendeu a moto Pro seu pro irmão. meu irmão. Aí com esse valor que eu peguei da moto, fui lá e paguei o kit gás, que era 3.500. Aí desses 3.500 paguei, entreguei o carro com o gás lá para ele e ele passou o carro dele para mim, com o financiamento para mim continuar pagando.
Aí eu fiquei trabalhando no tempo de Uber. Daí nesse meio tempo de Uber a gente foi levando a vida desse jeito. O que tava dando para fazer, a gente tava fazendo. Mas até ele trabalhar de Uber, ele tava só de motoboy. E só à noite. E só de motoboy não pagava nossas contas. Porque a gente tinha os móveis parcelados, tinha chácara 1.400 por mês, água, luz, internet, a ração dos cachorros e supermercado. Compra, que tá caro. Tá caro mais a gasolina. Só que o tempo que a gente chegou, aumentou 4 vezes a gasolina. E o supermercado também, sempre subindo. Então, só de motoboy não dava. Então, por isso que aí, no caso, o amigo dele ofereceu, falou, olha, dá um bom dinheiro. E ofereceu o carro, né? E a gente pagava, mas como a gente não tinha como pagar o kit gás, a gente vendeu a moto por mão dele. E ficamos com o carro daí, né? Sim. E então mudou tudo nossos projetos. O projeto era trabalhar para nós mesmos, a gente acabou trabalhando para fora. Eu tava operando day trade. É uma coisa, gente, que tem que pôr muito na balança, porque um dia você ganha 100, no outro dia você perde 100. Você fica muito assim, é muito instável. O máximo que deu para tirar nesse tempo de Brasil aí foi R$ 1.000, né? Nem foi por mês, foi o tempo todo. Então, assim, R$ 1.000 não ajudou quase nada, né? Nesses meses aí. Então ficou bem, né? Pelo tamanho da conta, R$ 1.000 praticamente não ajuda em nada. Não dava uma ajuda. É lógico, né? Não vou desmerecer R$ 1.000, mas pelo que as contas e pelo que a gente tinha planejado, não ia fazer muita diferença. E eu não sei o custo de vida de vocês, mas lá onde a gente tava, só o básico do supermercado tava dando R$ 1.000. Entendeu? O básico, um casal, sem filho. Sem filho. Sem a ração, fora a ração dos cachorros, né? Então, assim, a gente ficou bem apertado. E não foi porque a gente quis ou porque a gente foi descabeçado, mas foi porque a gente, infelizmente, tomou uma rasteira gigantesca que a gente não esperava da nossa vida. Mas, enfim, é isso, né? Deus sabe o que faz, né? E bola pra frente, não dá pra parar. Não dá pra parar, a gente tá correndo atrás, né? E é isso, pessoal. Aí, sobre os roubos, a gente vai explicar no outro vídeo aí, com mais detalhe, que fica um pouco longo o vídeo. Tá joia? Deixa o like, compartilha, comenta aí. E obrigado por ficar até aqui. Tchau, obrigado. Tchau.